Dr. Edson agora vai nos apresentar sobre ecografia e sala de parto. Dr. Edson tem mestrado e doutorado pela Pontifícia Universidade Católica, é professor da Escola de Medicina da PUC também, e é o nosso diretor científico da sociedade. Eu não quero vender ultrassom, eu não quero que ninguém saia daqui pensando que o ultrassom é melhor do que qualquer outra coisa, mas eu acho que ele vai ser uma ferramenta adicional e é um tema que a gente tem que discutir, porque nos próximos 5, 10 anos eu acho que cada vez mais a gente vai falar sobre isso, sobre essa ferramenta auxiliar. O ultrassom é barato, hoje em dia, não é tão caro e é de fácil acesso. Hoje em dia tem ultrassons que a gente pode carregar no bolso, o transdutor, e se chegar na sala de parto, tu conecta por Bluetooth no celular e tu consegue ver a avaliação fetal que tu necessita fazer naquele momento. Então, cada vez mais essa ferramenta diagnóstica tem nos auxiliado e não é para esse partograma aqui que o ultrassom vai me dizer, é um partograma que está evoluindo normal. Uma paciente na linha de alerta com um neném, inicialmente no posterior, rodando e descendo. Esse neném vai nascer. Esse daqui é o parto do doutorando. Tá? Agora, nesses casos que eu vou apresentar, eu acho que talvez eu precise de uma ferramenta adicional que me ajude a tomar a decisão certa. Por exemplo, uma paciente com uma cesárea prévia, com 19 anos, que se eu for operar de novo, eu estou dizendo que ela com 20 anos tem 2 cesáreas, dali para frente ela vai ter cesárea sempre. Que a cesárea anterior foi com um DCP e ela tem uma altura uterina de 39, que provavelmente vai acabar em cesárea. Mas eu tenho aquele viés, eu não quero operar. Eu não quero operar por quê? Porque talvez eu possa estar fazendo mal também para ela. Eu acho que sem dúvida esse partograma estourou, todos nós operaríamos, mas pode ser que a ecografia nos ajude. Era um menino que estava numa transversa, ele está rodando, será que não vale a pena esperar mais 1 hora para ver se não nasce e eu preservo uma cesárea nessa paciente? Ou então essa paciente primigesta com 16 anos, que tem uma altura uterina de 35, é um neném que parece pequeno, mas ele está em bregma. Ele está no bregma posterior, a dilatação dela não está evoluindo normal, eu estou falando baseado no Friedman, na qual a gente põe no partograma a partir dos 4 centímetros, pode ser que daqui a 2 anos a gente esteja discutindo ultrassom em sala de parto, baseado só em colocar no partograma depois de 6 centímetros, mas estamos usando uma curva de normalidade que nos acompanhou até agora. Será que esse neném nasce? Será que eu estou fazendo bem porque ela tem 16 anos e eu não queria uma cesárea? Ou será que eu vou fazer mal esperando, daqui a pouco ela vai fazer uma hipotonia, eu vou tirar um neném que vai estar lá embaixo, vou lacerar o útero dela e vou talvez até acabar numa histerectomia? Ou então nesse caso aqui, o paciente teve, esse caso só aconteceu ontem no plantão, eu estava com o Charles lá de manhã, não era exatamente igual, mas era uma paciente de 25 anos, que tinha tido uma cesárea anterior por um pélvico, tinha tido 2 partos normais depois, com nenéns com mais de 3 quilos, e que estourou o patograma dela, passou a linha de ação com 8 centímetros e ela ficou com 9 por 2 horas. E eu tocava e eu tinha certeza que ia nascer, e eu não queria operá-la de novo, porque ela tinha 25 anos e ela já tinha tido 2 partos normais prévios de nenéns com mais de 3 quilos, e a altura uterina dela era 36 centímetros. Ia nascer, e eu tinha certeza que ia nascer. Só que ela ficou 3 horas com 9 centímetros. Aí eu puxei o ecógrafo. Puxei o ecógrafo e medi a distância onde estava o neném, que eu estava tocando achando que estava no plano mais 1. E o neném estava a 5 centímetros de distância. Agora a gente vai ver essas distâncias, como é que elas podem nos ajudar. O neném estava a 5 centímetros de distância do períneo dela. Tem um trabalho que me mostra que a distância é maior que 5 centímetros e eu estou associado a 90% de cesárea. Estudo observacional. Então isso aí na hora mudou o meu conceito e eu operei de novo essa paciente, tendo quase certeza que eu estava fazendo bem para ela. Essa certeza eu acho que a gente vai ter daqui uns 3 ou 4 anos, quando se comparar desfecho, não apenas se observar se o método ultrassonográfico é mais associado à parte cesárea. Estou passando aqui, mas na verdade eu tenho que passar aqui no meu computador. O estudo, a paixão por estudar a ecografia no parto começou em 2016, quando no Congresso Mundial de Ultrassom eu fui numa sala que era só, me chamou a curiosidade de ultrassom no parto, eu vou ir nesse lado. E vejam sobre o que versavam as aulas. Doppler, avaliação fetal, avaliação de tecido e lesão de assoalho. De novo, 2017, as salas mostrando a mesma coisa. Congresso atual, 2018 em Singapura, mesma coisa, masterclass. Como que o ultrassom ajuda nas decisões, se o ultrassom melhora desfechos, ultrassom no manejo do parto 1 e aqui ultrassom no manejo do parto 2 ali embaixo. Então,
eu já vi, mais ou menos dentro da comissão local do Congresso Brasileiro, aliás, eu queria ter dado as boas-vindas a vocês ao ano de 2019 antes, que é um ano de desafio para a gente, por sediar o Congresso Brasileiro em novembro. E no programa brasileiro vai ter bastante coisa de ultrassom intraparto também. E também descrito que as funções básicas do ultrassom para nos auxiliar na sala de parto, identificação de frequência cardíaca fetal, isso aqui são funções básicas, qualquer um que pegar o ultrassom vai conseguir fazer. Determinar a apresentação fetal, se é cefálico ou não. Hoje em dia a gente não induz mais paciente com misoprostol lá na PUC sem antes ter uma documentação de feto cefálico. Uma vez, 2 vezes por ano estava induzindo com miso pélvico, porque no exame de toque está cefálico. E aí quando chegava lá, estava com 3 centímetros, estava pélvico. Não se induz mais paciente lá assim antes. O residente pegar o ecógrafo e a cabeça do neném. Isso aí qualquer um pode fazer. Determinação de posição placentária, assistência ao parto gemelar e versão externa. E funções mais avançadas são exatamente essas que eu falei, de descida fetal, avaliação de bem-estar, lesão de assoalho, que no gaúcho eu me quebrei, porque eu comecei a falar das outras, aí eu não tive tempo de mostrar o que eu queria, que era o ultrassom na descida. Então agora eu vou começar a mostrar na descida, e se sobrar algum tempo, eu só quero mostrar uma foto de esfíncter, e depois passar o gancho para o Lucas. Tá? E são essas coisas que a gente consegue avaliar: a posição da cabeça fetal, a altura da apresentação, com muito mais precisão que um toque que dizendo que está em -2, -1, 0, -1, por causa do remodelamento da cabeça, isso aí nos prejudica na hora da avaliação, e a progressão da descida da apresentação. Para quem quiser aprofundar, em 2018, final de 2018, a ISOAG, International Society of Ultrasound no Obstetric and Gynecology, eles publicaram os guidelines sobre ultrassom intraparto, no qual eles não falam de avaliação e não falam de esfíncter, eles falam apenas de descida. Tá? E ali eles são claros: suporta a obstétrica, diagnóstico, manejo de trabalho de parto obstruído, sendo um bom preditor de parada da descida da apresentação. E aí a gente estipula uma aula que se chama From Fingers to Ultrasound. Dr. João, até hoje, Dr. João Stagler, muito do que eu sei, eu devo a ele. Entra ele começa as aulas com os acadêmicos e diz que o olho do obstetra é a ponta do dedo. E sempre foi. Só que agora a gente tem um ultrassom que enxerga, que é de fácil acesso, e enxerga um pouquinho melhor do que a ponta do dedo da gente, e é fácil de utilizar. E essa mesma aula, o Dr. Túlio Gui, ele é da Universidade de Parma, ele é o que mais publica e ele é o líder daquele guideline da ISOAG. Ele mostrou que o exame, ele sugeriu isso aqui no Mundial de 2017, que o exame digital ele é inacurado, subjetivo. A gente tem um desafio no período expulsivo, e que talvez o ultrassom possa nos ajudar muito nisso, tá? E que o ultrassom nos suporta muito no acesso objetivo à posição da cabeça do neném, à altura da apresentação. Tá? Então, começando, como a gente pode utilizar o ultrassom, variedade de posição da cabeça. Isso aqui parece beabá, né? Parece um negócio de Mobral. O ultrassom, tu coloca em cima da barriga e tu enxergou a espinha, o neném está no anterior, no occipito anterior, não tem dúvida nenhuma. E aí, se tu olha a cabeça, se todo mundo está enxergando a linha média, eu acho que talvez pela luz esteja ruim de enxergar, mas aqui está a linha média. Se a coluna está para cima, ele está na esquerda anterior, não está na posterior. Isso aqui é simples. Se tu colocou o transdutor na barriga da paciente e enxergou os olhos, está o occipito posterior. Então, para determinação da cabeça, acabou. A eco simplesmente, em 20 segundos, consegue dizer a posição da cabeça do neném. Não, mas ele está em +3. O PUT não deixa enxergar nada por cima. Então, ok. Coloca translabial, protege o transdutor, coloca nos lados, o paciente não sente absolutamente nada de dor, tu vai enxergar a cabeça. Olha aqui, ó, olha a linha média. Eu não sei se está anterior ou está na posterior. Daí põe em cima. Tu enxergou a coluna em cima e está anterior. Acabou a questão de dificuldade de apresentação. Isso aqui é um trabalho em que 250 pacientes, antes da instrumentação, era colocado uma anotação sobre a posição da cabeça fetal feita por um ultrassonografista. No outro lado do trabalho, 250 pacientes que iam para a instrumentação, seja forte, seja vácuo, era o manejo usual, sem ultrassonografia. Só o professor, ou enfim, a pessoa que estivesse colocando fórceps, que ia anotar a posição da cabeça. 4 erros de 250 com ultrassom, 52 erros de posição. E nós não estamos falando de uma posição durante o primeiro estágio, que aí a gente toca, e a gente muda, a gente está falando de posição antes da instrumentação, na qual a gente pode locar um fórceps assim, ao invés de locar assim, e ter lesão facial periférica no neném, ter cefalohematoma, ter trauma de face.
Isso aqui nos projeta um NNT de 5 ultrassons, só 5, para tu ter um fórceps locado certo. Isso muda muito, tá? Em termos de posição da cabeça. Mas, entretanto, quando se observou desfecho, se viu que nenhum desfecho observado, nem materno nem neonatal, inclusive as lesões que eu falei de feto, foi mudado, mesmo no grupo que tinha a posição errada. Eles são bem claros nas suas conclusões, dizendo que reduz a ultrassom antes da instrumentação, reduz a incidência de diagnóstico incorreto, mas não preveniu morbidade, só que o estudo, eles são bem claros, é underpower para desfecho. Eles queriam ver só se a pessoa acertava mais ou errava. Agora, para desfecho em 250 partos, eles calcularam que seria muito pouco o N do estudo para poder se prevenir morbidade com isso. E estudos anteriores, a 2001, 2002, 2003, 2004, já mostraram que a taxa de erro no N de 44 pacientes, erros maiores de 45 graus. A gente não está dizendo assim, é uma esquerda anterior, o cara acha que está em alpeta, a esquerda anterior é 45 graus. Aqui no N de 44, tu errou em 18, isso aqui é quase 50%. De 112, tu errou 40%, é 30%. 60, 20%, 20%, é 30%. Então, são erros. O exame ultrassonográfico ele é mais fidedigno com a posição da cabeça do que o toque do obstetra. Isso aqui é um outro estudo, uma faculdade francesa, se eu não me engano, que criaram o Birth Stimulator. Aqui tem um feto, aqui tem a cabeça do feto, essa máquina propulsora vai colocando a cabeça do feto em plano, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, e tem um sensor no boneco que vai registrando. Aí ele chama o preceptor, e o preceptor toca e diz que plano que está e anota. Ele chama o residente, e o residente toca, vê o plano que está e anota. E aí depois se compara os erros para ver, e os acertos, para ver se a gente estava no plano certo. E surpreendentemente, no grupo numérico, o numérico é o que botou -3, -2, não estava dizendo se estava alto, se estava médio, se estava baixo ou outlet, que aí é plano +4, +5, mas no numérico, tu teve um erro que chegou de 50% a 88% entre os residentes e de 36% a 80% entre os preceptores. É muito pouco reprodutível o exame de toque para dizer a altura da apresentação, com certeza. Esse estudo nos mostrou isso. Tá? Essas são as conclusões que eles têm. E teria com a ecografia como eu reproduzir isso? Sim, tem 2 marcadores que o ângulo de progressão, que é uma medida direta da posição que está a cabeça, da altura da apresentação da cabeça, e a distância cabeça-períneo, e esse aqui é o menor preditor de parto que a gente tem, e é o mais fácil de fazer, e segundo a ESOAG, a curva de aprendizado é de apenas 3 exames. Então, qualquer um de nós aqui nessa sala é capaz de fazer e usar essa ferramenta para nos auxiliar, eventualmente, na decisão do trabalho de parto. Tá? Como que se faz o ângulo de progressão? Tu protege o transdutor, encosta nos lados da paciente, o transdutor longitudinal, a vagina, a vulva, no qual tu vai ter o pubis aparecendo na foto, na hora, o pubis, no que tu coloca, no que tu encosta o transdutor, tu enxerga o pubis e enxerga a cabeça. E aí tu traça uma linha até o fim do pubis e uma outra linha junto do vértice da cabeça e mede esse ângulo. É simples. Tá? Isso é uma forma direta. Por que eu digo que é direta? De estimar a altura da apresentação. Porque, eu não vou entrar em detalhes, mas reconstruções de tomografias pélvicas, nos quais traçaram uma linha entre o pubis e a espinha esquiática, e aí calcularam aqueles ângulos. Então, de uma forma direta, eu tenho uma tabela de correspondência, no qual o ângulo de 116 corresponde ao plano 0, 106 menos 1, não precisa decorar a tabela, isso aqui a gente pode carregar com a gente, porque a gente pode medir o ângulo e olhar ali depois, para ter certeza, tá? +1, +2, +3, é rápido, só puxar o celular e olhar a tabela depois. Tá? Então é uma forma direta de se ter o plano da altura da apresentação, evitando, eu quero ver se eu tenho uma foto aqui, não tenho, a bossa. Olha aqui a bossa, olha aqui o pubis, a cabeça, olha aqui, isso tudo é bossa. A pessoa está tocando lá a vagina, está achando que está num plano +2, +3, aqui eu já posso colocar um vácuo, aqui eu já posso colocar um fórceps. E na verdade o neném está médio, está em 0, +1. É para isso que se torna mais objetiva a medida. Tá? Trouxe um vídeo, não sei se vocês vão conseguir enxergar muito, porque aqui, às vezes, lá no centro de estética a gente está nos escuros, mas só para mostrar como é fácil a reprodutibilidade. Eu encostei o transdutor daquela maneira na vagina da paciente, já surge direto ali o pubis, síntese pública, na hora, e aqui a cabeça. E aí tu traça uma linha no eixo da síntese pública,
e outra linha junto ao vértice da cabeça. E aí tu clica num botão no lado do corpo que diz angle. E aí ele me calcula esse ângulo. Essa aqui era uma paciente que tinha um ângulo de 140, e aí eu vou mostrar para vocês agora o que os ângulos nos dizem de facilidade de parto ou não. Estava em primeiro estágio prolongado, teve um parto normal, 1 hora depois, com forceps de alívio, pesou 13,200. Tá? Ajudou na decisão da conduta. E esse aqui é o mais fácil, sem dúvida nenhuma, não tem que medir pulso, não tem que traçar linha, não tem que fazer nada. Tu só encosta o transdutor na fúrcula e vai aparecer exatamente essa imagem. Aqui está o teu transdutor, tu aperta para tirar o tecido mole, para não ter confusão de medida, tu aperta um pouquinho, o paciente não se queixa de dor, e aí aparece essa imagem aqui, ó, no pauta-cabeça do neném, já remodelado, olha aqui no lado parietal, e aqui a moça. Tá? E aí tu mede essa distância entre o vértice do transdutor, entre a ponta do transdutor e o vértice da cabeça. E sempre que isso aqui é um grande preditor de parto vaginal. Ele não é tão bom para ver a altura dos planos de Denis, mas ele é um bom preditor de parto vaginal. Vou mostrar para vocês um vídeo como isso aqui é simples. Esse aqui está mais claro da gente enxergar. Tu coloca o transdutor transverso e olha o que aparece na hora. O transdutor ali sendo colocado. Olha a baita bosta que está o neném. Isso aqui é fácil, todo mundo vai enxergar, porque edema fica escuro na ecografia líquido. E olha aqui a cabeça da criança. Tá? Tu frisa a imagem e faz uma medida. Só chama um caliper, põe da ponta do transdutor até a parte mais alta da cabeça. Tá? Sempre que essas medidas derem menor ou igual a 4 centímetros, 92% de parto vaginal. Tá? Isso é um estudo observacional. Chegava um ultrassonografista, pacientes que tinham estourado o partograma, chegava o ultrassonografista e media. E aí depois observava o que acontecia. A conduta era dos... Então eu estou usando como um preditor. Não tem um trabalho que me diz aqueles que foram manejados com a distância cabeça-perínea, aqueles que foram manejados de uma forma normal, teve mais asfixia, teve mais hemorragia, teve mais acerção do terceiro parto. Não tem isso aqui, tem que surgir para a gente ver se ele vai ser útil ou não. Mas é dessa forma que ele nos ajuda. Tá? Essa aqui era aquela mesma paciente, um partinho de 13,200. Tá? E esse estudo é o que o pessoal se baseia como esse grande preditor, Dr. Egbo, já estou terminando, da Noruega. É um estudo multicêntrico, 150 nulíparas com primeiro estágio prolongado, tá? Que faziam um eco transperineal e observavam o que ia acontecer. São 2 centros, um norueguês e um britânico, então eles usavam duas medidas diferentes para dizer primeiro estágio prolongado. Um era a linha de ação, ultrapassar a linha de ação, e o outro era não ter mudado 2 centímetros em 4 horas de exame. E vocês vejam uma curva ROC muito melhor do que o exame digital, com a distância cabeça-perínea, uma curva ROC de 80%, tá? Quando é menor que 4 centímetros, parto normal em 93% das vezes. O ângulo de progressão não foi tão bom, mas também foi superior ao exame digital. Quando esse ângulo, qual é o sentido? Quanto mais para cá está a cabeça, maior esse ângulo. Então, quanto o ângulo é maior que 110, 90% de parto normal. Quando o ângulo é menor que 100, talvez não valha a pena insistir tanto não vou entrar naquilo ali. Quando nesse mesmo trabalho eles fizeram uma regressão logística, olhando todos os fatores que mais foram associados ao parto, não estar na posterior, dilatação cervical, a altura da apresentação, o melhor deles preditores foi a distância cabeça-perínea, que foi o que mais foi associado ao parto. Tá? Eles observam a clara relação dos dois com o parto, e ele só não sabe se é o momento ainda da gente usar isso para tomar as decisões. A gente precisa disso tudo, fazendo isso, randomizando, botando um lado, botando o outro, e a gente vê desfecho. Tá? Só para mostrar para vocês aqui rápido que tem outros ângulos, esses outros são bem menos acurados, mas vai se utilizar bastante. E esse aqui, para segundo estágio prolongado, já que a gente estava falando de segundo estágio, esse aqui é o mais legal. Pacientes segundo estágio prolongado definidos por nulíparas com 3 horas se fizeram analgesia, nulíparas 2 horas em período expulsivo na ausência de anestesia, multíparas 2 horas com anestesia e 1 hora sem anestesia. Quando ela está fazendo puxo, tu põe o transdutor aqui na vagina, tá? E pede para a mãe fazer puxo, ela empurra. Se a cabeça fazer esse movimento para cima, 80% de parto normal. Se a cabeça fazer esse movimento horizontal ou para baixo, 20% só de parto normal. Tá? Aqui um vídeo só para mostrar para vocês. Aula do professor Túlio Gui. Olha aqui, ó, o paciente começa a fazer força, ó, aqui está a síntese pública e tu vê como a cabeça vai para cima. Isso aqui ele vai mostrar de novo e a gente vai conseguir enxergar um pouquinho melhor. Ó. Ela começa a fazer puxa, empurra e a cabeça vai para cima. Ele vai nessa direção. Isso é preditor de parto vaginal e talvez seja o melhor para a gente utilizar em período expulsivo.
Não vou entrar nesse outro trabalho, que usou o ângulo de progressão e a distância cabeça-períneo para período expulsivo e teve uma curva ROC surpreendente associada à parte vaginal também, quando a distância cabeça-períneo foi menor que 2. E para terminar a aula, eu só quero mostrar isso aqui para vocês. A avaliação fetal não mudou em sala de parto, com ecografia, por enquanto, usando Doppler ou alguma outra coisa. Mas eu só quero mostrar isso aqui para vocês e aí eu passo para o Lucas. Isso aqui é um trabalho que foi feito, as pacientes tinham parto vaginal e era feita ecografia. Isso vai demorar um pouquinho mais para chegar na nossa realidade, porque isso aqui é reconstrução em 3D do períneo. 3D é um pouco mais caro e a gente não tem tanta facilidade assim para reproduzir 3D depois do parto. Mas era feita ecografia depois do parto vaginal dessas pacientes e 3 meses depois. E o que eles viram? Que de 320 primíparas, 69 utilizando a ecografia, e são defeitos completos. Olha aqui o esfíncter interno, todo lesionado. Olha aqui o esfíncter interno normal. Olha aqui o esfíncter externo, que é esse branco normal. Aqui a lesão completa de esfíncter interno e externo. Tu teve 69, 30% de laceração de terceiro e quarto grau, que a gente tem na mente que laceração de terceiro e quarto grau num parto é 1 a 3%, a 5% no máximo. 30% de lesão. E por que a gente tem na cabeça que é 3% de laceração de terceiro e quarto grau? Porque dessas 69 pacientes que tiveram lesão, o obstetra, na hora de estruturar, só identificou a lesão em 9. De 69, só se identificou a lesão em 9. Essas mesmas pacientes fizeram ecografia 3 meses depois, 50% tinham regenerado sozinha. Então esse é o grande questionamento do trabalho. Se explorar para se identificar a lesão e estruturar na hora, isso aí vai diminuir a incontinência fecal dela depois, o SOIL? Me parece que sim. Eu diria que na minha cabeça que é quase óbvio que sim. Qual é o principal fator de risco para SOIL e para incontinência fecal? Parto e uso de fórceps. Por que o parto? A gestação é um fator, mas se tu comparar a cesárea com parto, tem muito mais incontinência do parto. Por que talvez tenha tanto com parto? Porque talvez tenha muita lesão oculta que a gente não viu, não suturou na hora. Gente, se quiserem me encaminhar e-mail depois, infelizmente eu não vou conseguir ficar na mesa, lembrando o nosso Congresso Brasileiro em novembro. Obrigado. Obrigado, doutor Edson.